Boa tarde a todos. Nós estamos no nosso 10º ATPC, nosso 10º encontro. Agradeço a participação de todos vocês, professores. Foi muitos momentos de aprendizagem, né? Estou muito feliz nesse 10º ATPC. E hoje, acho que para comemorar, né, nosso 10º ATPC, temos um tema muito legal, muito importante, que é a aprendizagem por projetos. Fiz uma parceria com a professora Marina, que ela é PCNP de História e Geografia. Uma pessoa maravilhosa, né, Marina, que está aí com a gente. Ela aceitou, e aí a gente vai começar por ela vai explicar, vai falar da parte mais teórica da produção de projeto, e depois, no segundo momento, eu trago alguns exemplos que nós temos aqui na nossa diretoria, alguns professores que, como eu solicitei no grupo, e prontamente já respondeu, e a gente fez essa parceria muito boa. Abre a câmera aí, Marina, deixa a gente te ver um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Deixa eu focar a minha câmera direito, porque o meu notebook não colabora. Ah, fica tranquila. Os recursos são pequenos. Sim. Então, Ale, a hora que você quiser começar. Tá bem, vou começar aqui, vou compartilhar minha tela, gente. Vou mostrando os PPTs. E muito obrigada, viu, Marina, por aceitar o convite, de fazer essa parceria com a gente aqui na Educação Especial. Seja bem-vinda. Imagina, obrigada a vocês pelo espaço. Imagina. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar. Deixa eu ver a minha câmera. Você muda a vida dessas mulheres que são ou não periféricas, porque a gente está passando por um momento de mudança na sociedade. Então, a mulher negra... Gente, acho que alguém está... fechar o microfone, né? Gente, por favor, mantenha o microfone e câmera desligada, viu? Por favor. Ale, eu fiquei de olho aqui, estou fechando da pessoa que abre, tá? Tá bem. Obrigada, Thaís. Por nada. Bom, então vamos dar início, né, ao nosso ATPC, Aprendizagem Baseada em Projetos. É a PCNP Marina, de História e Filosofia. Falei Geografia, Marina, desculpa. Ah, normal, porque eu tô com a área toda, Ale, eu tô sozinha na área, então é tudo. Então não errei tanto. Não, Marina está com História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Meu Deus. E a Alexandra, da PCNP de Educação Especial, Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino de Mauá. Marina, quando você pedir, eu passo os PowerPoints, tá? Tá, a única coisa que eu vou te pedir, Ale, para não ficar cobrindo os slides, minimiza esse quadradinho. Isso. Pode deixar. Obrigada. Deixa eu só ver, o meu tá fechado, né? Tá. Isso, tá. Pronto, Marina, qualquer coisa você pede, eu mudo. Se você quiser só passar a pauta, você, né? Aí é melhor. Tá. Bom, então, hoje, né, nossa parceria, a pauta vai ser o TPC de Ciências Humanas, integrado com Educação Especial. Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem baseada em projetos, desafios da escola do século XXI, novas demandas da educação. Por que transformar, né, gente? Por que mudar? Objetivos da aprendizagem baseada em projetos ABP. Vantagens do método ABP. Novos papéis no processo de aprendizagem. Perguntas chaves e sequências didáticas. O que são projetos? Quais as características de boa proposta? Algumas dicas. E aí, nas boas práticas, nós vamos ter a participação da professora Andréia Gussonato, professora Elizabeth, professora Ronésia, professora Edneia, e a nossa interlocutora de Libras, a Francisca Cláudia. E foram boas práticas, assim, maravilhosas, né? Então, vai ser um ATPC muito rico. Então, vamos lá. Vamos lá.
Então, pessoal, nós vamos primeiro começar falando o porquê que essa escola ela precisa passar por transformações e como que os projetos podem ajudar nisso. Pode passar. Quando a gente fala, né, de uma educação inclusiva, isso é bem recente, né, na história da educação, porque se nós pararmos para pensar, é bem recente a ideia de uma educação que atenda a quase a totalidade da população em idade escolar, uma escola que realmente traz as novas necessidades, né, do século XXI, que seria uma sociedade democrática, inclusiva, e isso se estende à educação especial, né? Porque a gente muitas vezes pensa na escola inclusiva só em relação aos aspectos socioeconômicos ou de gênero, mas nós temos que pensar nessa escola que realmente esteja aberta para todos, todos com todas as suas peculiaridades de aprendizagem. E essa escola hoje ela é permeada por diferenças. Então essas novas realidades que nós enfrentamos, com novas linguagens digitais, virtuais, elas exigem um repensar da escola, né? Uma escola nova, uma escola que esteja não só aberta para receber a todos, mas que dê condições para a permanência, né, de todos e a conclusão dos estudos. Além disso, é uma escola que ela tem que superar as velhas amarras daquele modelo de escola tradicional, conteudista, uma escola onde o aluno é passivo, que é o modelo que a gente tem aí do século XIX, né? Que era aquele modelo onde nós víamos o aluno apenas como um receptor de conhecimentos. Pode passar, Lê? Só que aí nós temos um paradoxo, né, da escola, porque ao mesmo tempo, esse modelo que a gente está aí tentando, né, aprimorar, que é o modelo aí do século XIX, ele é um modelo que se consolidou com uma ideia, né, de excelência, de ter ali uma tradição, mas a gente tem que pensar numa escola nova que preserve a qualidade, a excelência da cultura, da ciência, mas que ela se aprimore, que ela abra espaço para que todos possam fazer parte dessa excelência, e não apenas um grupo seleto, elitista, e que muitas vezes excluía aqueles que eram tidos como diferentes ou que eram vistos como descartáveis na sociedade. E nós sabemos muito bem disso quando a gente pensa em educação inclusiva. Por quê? A gente pensa numa sociedade onde até bem pouco tempo mulheres, né, os pobres, aqueles que tinham necessidades especiais de aprendizagem, os deficientes, eram vistos como descartáveis da escola, que não estavam adequados para essa escola de excelência, essa escola elitista do século XIX. E hoje a gente tem que pensar diferente. A escola é uma escola que ela tem que estar aberta para todos, mas ela tem que oferecer os direitos de aprendizagem e a garantia desses direitos de aprendizagem para todos, com equidade. E como tem ali a citação, né, do autor Araújo, em temas transversais, pedagogia de projetos e mudanças na educação, sem ter essa reflexão, sem ter essa transformação desse olhar para a escola, é impossível que essa escola atenda às novas demandas do século XXI. Pode passar, por favor? E por que transformar, né, gente? Como eu disse, nós temos aí novas demandas no século XXI. A própria juventude com a qual nós lidamos no dia a dia da escola, ela tem novas características. Inclusive, nós nem falamos em uma única juventude, são diversas juventudes, né? Cada uma com a sua peculiaridade. E aí nós temos o quê? Que transformar a escola pensando em novas metodologias de ensino-aprendizagem, mas essas metodologias elas têm que favorecer que os saberes se revelem, né? Buscar valores que possibilitem a formação do cidadão, mas não é um cidadão de qualquer jeito, é um cidadão engajado, transformador da sua
realidade social, econômica e científica, para que realmente ele faça a diferença no mundo que ele vive, tanto na sua esfera local quanto global. Pode passar. E essa reinvenção, ela vai se dar de que maneiras? Através da tecnologia, que ela passa a ser vista como uma ferramenta de construção do conhecimento, ela não é apenas mais um recurso, mas ela sim gera conhecimento, e a gente tem visto isso cada vez mais intenso quando a gente para pensar, inclusive na proposta dos componentes do Inova, quando nós pensamos aí numa alfabetização digital que seja ética, que proporcione o saber científico, o pensar científico. Também os projetos, né, interdisciplinares e transdisciplinares, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. A aprendizagem, ela vai se dar de maneira cada vez mais dinâmica e investigativa, então a gente para pensar como que eu posso fazer com que o meu aluno queira participar, né, desse processo de aprendizagem e se sinta parte desse processo de aprendizagem. Então, a gente fala, né, no desenvolvimento das competências científicas, investigativas e do protagonismo do aluno, onde o aluno ele passa a estar mais envolvido com esse processo de aprendizagem, ele vai também envolver a comunidade, e desta forma, esse laço entre a escola e a comunidade, ele vai se estreitando, e as aprendizagens desenvolvidas na escola, elas passam a fazer sentido para o aluno e também para a comunidade, porque a gente começa a perceber que essa aprendizagem, ela vai trazer habilidades, mudanças comportamentais e também uma conexão entre o saber da escola e o saber, né, comunitário, de forma cooperativa, integrada e criativa. Thaís, tem alguém com o microfone aberto, querida? Não, não tem. Todos fechados. Tá Eu vou dando olhar eco, aqui na lateral. tá dando um eco aqui na hora que eu tô falando. Pode passar. Olha, Marina, eu vou deixar todos mudos e aí você reativa o seu, é mais rápido. Pode ser, obrigada. Por nada. Então, pessoal, aí essa escola conectada com a comunidade, essa escola que faça mais sentido para os nossos alunos, ela vai demandar dos professores um repensar da sua prática pedagógica. Então, a gente vai ter que pensar em novas metodologias, em trabalhos com parcerias interdisciplinares, transdisciplinares, e realmente trazer para a nossa escola a ideia da educação integral, que é diferente de escola de tempo integral, né? Onde nós vamos pensar, como diz, né, o grande pensador, né, educador Edgar Morin, nós temos que pensar no ser humano e a sua formação como um todo. Então, é uma formação humanista, uma formação conectada com o interpessoal, com a comunidade, com o global, e que realmente faça sentido. É o que nós sempre temos falado, né, meninas? Sobre aprendizagem significativa, porque não adianta a gente se pautar em conteudismos onde o aluno ele não vai realmente trazer a conexão do conteúdo com a sua vivência. Então, a gente tem que estar sempre pensando como que o meu aluno ele pode realmente ver na prática, fazer uma conexão com a vida dele e daquilo que eu estou ensinando. Pode passar, Lê. E se nós formos buscar, né, a origem da palavra projeto, ela é uma palavra de origem latina, projectus, né? E significa justamente lançar-se para frente, possibilitando a ideia de movimento, de mudança, de transformação. E quando a gente para pensar em projeto, a palavra projeto, primeiramente, ela está relacionada à arquitetura. Olha que interessante. Nós falamos muito hoje em designer educacional, em designer de aprendizagem.
Então, remete essa ideia de você desenhar um projeto educacional, onde você vai ter uma intencionalidade de aprendizagens que realmente façam sentido e que possam unir tanto as experiências pessoais do meu aluno, quanto as aprendizagens científicas. E quando a gente fala de projeto em termos de educação, olha que interessante, não é algo novo. Projeto é algo que já está sendo falado, educação por projetos, desde o início do século XX. A primeira vez que, inclusive, se usa o termo educação por projetos, educação com projetos, é lá por volta de 1918, nos Estados Unidos, dentro do movimento da Escola Nova, que eles começam a trazer a ideia, inclusive foi um educador chamado Patrick, que lá nos Estados Unidos ele fala em trazer um objetivo para essa aprendizagem, uma aprendizagem que coloque o aluno como protagonista desse processo de construção do saber. E depois, né, ainda no pós-revolução russa, né, nós temos o Makarenko trazendo ali a ideia da formação do cidadão através da educação por projetos. Depois nós vamos ter ali, na própria França, né, o Freinet falando sobre colocar a aprendizagem para além da sala de aula. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que trabalhar com projetos é um modismo, e não é. É algo que já tem várias bibliografias, né, estudadas, publicadas, vários estudos que comprovam a eficiência da educação por projeto. Inclusive, não tem uma única vertente, tá, gente? Nós falamos em várias linhas de pensamento e de trabalho por projetos, mas que não é um modismo, já é uma metodologia consolidada e que durante os anos 60 até o início dos anos 90 tinha sido colocada de lado por conta da emergência, né, dos movimentos militarizados, ditatoriais em vários países do mundo, onde nós víamos ali uma substituição dessa educação libertadora da escola nova por uma educação pautada ali numa pedagogia utilitarista, né, mais conteudista. E a partir dos anos 90, nós vamos ter o resgate, né, dessa pedagogia de projetos, onde se vê a emergência das novas juventudes clamando por espaço para ter o protagonismo. Pode passar, Lê. E aí, o que vem acontecendo, né? Dos anos 90 para cá, a gente vai falar nesse resgate da pedagogia por projetos e em termos de Brasil, só para vocês terem uma ideia, pessoal. A pedagogia de projetos, ela vem ali como um dos pilares defendidos pelos parâmetros curriculares nacionais, pelos PCNs. E aí também, se vocês já fizeram um estudo da BNCC, isso permanece, essa educação voltada, né, para a experimentação, para o protagonismo, para a resolução de problemas, essa educação conectada com a realidade, né, ela permanece na BNCC. E aí a gente vai ter que pensar, o que é um projeto didático e como que eu vou trazer isso para a minha prática docente, né? Saindo dessa ideia de que trabalhar por projetos é modismo, como que eu posso trazer isso para que realmente a minha aula ela tenha um diferencial, eu possa engajar os meus alunos, eu possa fazer essa conexão com a realidade dos meus alunos e que essa educação que nós estamos propondo para os nossos alunos realmente tenha uma eficácia no seu dia a dia, que seja realmente algo transformador da sua realidade, onde ele perceba que ir para a escola, participar das aulas, realmente é algo que vai trazer uma mudança benéfica para a sua realidade, para a sua família e para a sociedade como um todo. E aí, o que nós vamos pensar, né? Quando nós falamos em um projeto didático, ele vai envolver organização, planejamento do tempo, de realização das atividades, uma seleção de conteúdos que nós, no currículo paulista,
vamos ter uma outra nomenclatura, né, que são os objetivos de aprendizagem, né, que vão envolver sempre, tá, gente? Sempre que nós falarmos de um projeto didático, sempre vai envolver uma situação problema, então seria a aprendizagem a partir da resolução de problemas, onde esses propósitos ali da situação problema, eles têm que estar articulados, né? Onde os propósitos didáticos, eles se conectam, né? Aquilo que meu aluno deve aprender vai estar conectado, vai estar articulado com os propósitos sociais, ou seja, com aquilo que vai realmente impactar uma mudança positiva de aprendizagem, uma mudança positiva na vida daquela comunidade escolar. E sempre esse produto final, né, que vai ter ali a culminância do projeto, ele pode ser um livro, uma exposição, ele pode ser uma intervenção no bairro, né, dessas crianças, ele pode ser até mesmo a elaboração de um projeto de lei de interesse público, ele pode ser um vídeo, ele pode ser um monte de coisas diferentes, esse produto final, desde que ele tenha um propósito social claro, onde a gente vai realmente ver que, através do projeto, nós vamos superar a fragmentação disciplinar, né, dos conteúdos em caixinhas, que era o tanto o Paulo Freire criticava, né, e ao próprio Piaget, e nós vamos pensar numa educação integral, uma educação que realmente conecte a escola com a vida do aluno e onde a gente pare de pensar os saberes de maneira fragmentada. Aí a gente já traz também o Morin. Pensar a educação como uma forma de humanizar a sociedade, né? De fazer a superação daquela visão do eu, né? Daquela visão fragmentada, né? Onde o que eu faço é só para mim e os outros eu não me importo. Não. Essa educação por projetos, essa pedagogia de projetos, ela fala numa educação que beneficia o todo e que humaniza a escola e o aluno. Pode passar. E aí nós vamos falar, né, dos objetivos da ABP, né? Pode passar, Lê. O objetivo central é aquele primeiro, lá da época do início do século XX, quando a gente fala da escola nova, que é o protagonismo do aluno. Hoje a gente vê, né, nas formações, nas próprias publicações, né, da SEDUC, falar muito em protagonismo, mas isso não é nada novo, gente. Na verdade, nós estamos agora resgatando alguns conceitos, mas não só resgatando, mas entendendo melhor o que é esse protagonismo e vendo como que a partir de uma educação que propicia esse protagonismo, o aluno ele vai ressignificar sua relação com a escola. Então, esse protagonismo, como que ele se dá dentro de uma educação por projetos? Através da solução de problemas, então, problemas que podem ser ali da comunidade, pode ser a ideia da educação gamificada, onde nós vamos utilizar ali as experiências e vivências dos alunos e da comunidade escolar, e aí trabalhando diferentes áreas do conhecimento, esse aluno ele vai conseguir perceber quais seriam as possíveis soluções para esses problemas. E aí ele vai criar, né, um produto final. E esse produto final sempre conectado com algo que vai trazer uma transformação pessoal e social. Pode passar. E aí a gente resgata, né? Principalmente em tempos de estudos remotos, o engajamento é o nosso maior desafio, né? Acho que todos estão passando por esse momento de reflexão de como conseguimos engajar os nossos alunos, e eu creio que dentro da educação especial isso é um desafio ainda maior, porque nós temos que buscar uma parceria imensa com os pais, né, dos nossos alunos, e temos que estabelecer realmente um vínculo com esse aluno para que ele não acabe desanimando, né, e perdendo todo esse processo de construção de vínculos de aprendizagem que vocês têm construído aí ao longo do tempo.
E aí, pensando na esfera do estudo remoto, a gente tem que fazer algumas reflexões, né? Aprender se dá a todo momento. Então, tanto na escola, quanto na comunidade, na casa desse aluno, sempre nós temos que pensar que todos os ambientes são ambientes onde a gente pode propor ali situações de aprendizagem, tanto de maneira individual quanto coletiva. E aí é sempre importante que quando nós falarmos, né, dessa conexão entre escola, né, e família, escola e comunidade, nós temos que valorizar essas aprendizagens, né, que o nosso aluno está construindo na casa dele, que ele traz da sua comunidade, e conectar essas vivências sempre entre os saberes escolares e os saberes pessoais, porque é uma forma que a gente consegue ali, né, estreitar os vínculos, conseguindo ali o apoio também da família, porque ela vai percebendo que essa conexão entre escola e família, escola e comunidade, ela vai então fazendo ali uma base para a melhoria das relações interpessoais na família, né, com a comunidade, e vai a longo prazo dar ferramentas para que esse aluno se torne mais proativo, autônomo e protagonista. Pode passar. E quando a gente fala ainda desse retorno, né, da pedagogia por projetos nos anos 90, um dos grandes expoentes sobre a temática é o pesquisador e educador espanhol Fernando Hernández. E aí, quando ele fala, né, como que o projeto ele vai impactar a vida escolar do nosso aluno, ele vai falar justamente do protagonismo, porque ele vai dizer assim, que o envolvimento do aprendiz, ou seja, do nosso aluno naquilo que ele está aprendendo, vai conectar o aluno com a comunidade escolar, com o mundo vivido. É justamente a ideia de fazer com que a aprendizagem seja significativa e conectada com a realidade do aluno. Então, olha lá o que ele cita, né, no final aqui do slide. Um projeto não se constrói a partir da certeza do que se sabe, mas da inquietação de quem tem e reconhece seu desejo de saber e de se conhecer. Então, vocês percebam que às vezes a gente fala assim, olha, mas como que eu vou fazer um projeto? Meu aluno não tem ainda essas habilidades. Como que eu vou partir, né, para elaborar um projeto? Aí a gente vai pensar o que o meu aluno já sabe, o que ele precisa aprender e qual a intencionalidade pedagógica de aprendizagem desse projeto. Por quê? Nós vamos cruzando as histórias, tanto das vivências pessoais quanto das vivências escolares, para construir o nosso projeto. Pode passar. Porque o objetivo sempre, se vocês pegarem os PCNs, a BNCC, a LDB, se vocês pegarem, né, documentos internacionais que falam sobre educação, a educação do século XXI ela está ali alicerçada na ideia do sujeito ativo, ou seja, do nosso aluno ser protagonista, do nosso aluno ele ser capaz, né, de ter uma educação crítica, uma educação cidadã, uma educação transformadora. E é a partir dessa aprendizagem por projetos que a gente consegue ver isso na prática dentro da escola. Pode passar. Porque são muitas as vantagens do método de aprendizagem baseado em projetos, né? Ou design thinking, né? Que falam. A ABP, gente, ela vai permitir ao nosso aluno criar ali um coletivo de habilidades e de desenvolver ali várias competências que às vezes no dia a dia a gente não consegue identificar dentro da sala de aula. Mas olha só o que a ABP permite. Demonstrar o que os alunos já sabem. Então, eles vão, através de atividades, desenvolver ali a observação, comparação, teste, reflexão, sistematização de saberes, trocar experiências, aumentar o seu repertório cultural, científico, com as trocas entre, né, os seus pares e entre
os interlocutores, né, que são os professores, buscar ali de uma maneira organizada, sistematizada, solucionar problemas, né? Então ele vai despertar a educação mais participativa, né, tomando parte das situações, sendo ouvido, né, nesse processo de construção do conhecimento. Ele também vai ter a ideia de testes de procedimentos, aplicar novos conhecimentos, isso faz parte da educação científica, ampliar, transformar, confirmar e modificar a sua rede de conhecimentos. E também desenvolver novas competências, mas novas competências que possam ali trazer transformações, porque elas vão ser utilizadas em situações sociais, ou seja, trazer para a realidade os saberes escolares. Pode passar, Lê. E os novos papéis, visto que a gente tem que repensar a escola, será que é só a metodologia? Não, a gente tem que repensar, inclusive, quais são os papéis dos envolvidos neste cenário de aprendizagem. Pode passar. Quando nós falamos, né, dos envolvidos, nós estamos falando do professor, do aluno, do material didático e da aprendizagem como um todo. Dentro do método ABP, o professor, ele vai se tornar um facilitador. Ele vai ser aquele que, ao mesmo tempo que conduz o processo de aprendizagem, porque ele é o professor, ele tem o saber sistematizado, consolidado, mas ele vai dar espaço para que o aluno ele possa exercer ali também o seu protagonismo. Então, o professor, ele orienta a produção, ele questiona os saberes prévios através, né, da avaliação diagnóstica, ele investiga, ele auxilia os alunos dentro desse processo de produção, de construção do conhecimento. Passou aquele momento de trazer respostas dadas, né, e certas, e deixar ali o aluno só recebendo de maneira passiva os conhecimentos. Não, nós vamos ser grandes estimuladores da produção de conhecimento por parte dos nossos alunos. E esse aluno, ele vai ser, então, ali estimulado a ser investigador, questionador, um aluno que pesquisa, que organiza, né, sabe selecionar informações, sabe organizar e sabe sistematizar essa produção do conhecimento. O material didático, gente, durante muito tempo, principalmente na época dessa pedagogia, né, que ela era voltada ali na pedagogia mais conteudista, por objetivos, ele era praticamente a pedra angular, né, da escola. Então, o professor ficava amarrado ao material didático. O material didático, ele ainda é importante. Por quê? Ele tem as orientações necessárias para a gente conduzir o processo investigativo, de pesquisa, ele organiza, sistematiza ali os conhecimentos, mas o professor, ele tem que pensar que para o meu aluno realmente se tornar protagonista, ele tem que ter acesso ao material didático, mas ele tem que ter a consciência de ser pesquisador também, de ir além daquilo que está no material didático. Quando a gente fala, né, dos materiais do São Paulo Faz Escola, o Aprender Sempre, o próprio PNLD, eles são ali um referencial, mas não quer dizer que você não possa, através, né, de criação de novos textos, de novos materiais, de novas propostas, estar trabalhando as mesmas habilidades e competências propostas no currículo com materiais diversos. Ali seria um suporte inicial, mas o professor ele tem liberdade para ir além quando se fala em material didático. E aí, combinando o papel do professor, do aluno e do material didático, o que nós vamos produzir em termos de aprendizagem, né? Essa aprendizagem baseada, né, nessa visão do método ABP, de aluno protagonista, investigador, dessa educação a partir da solução de problemas, é uma aprendizagem onde o conhecimento ele se torna significativo, onde a gente tem uma valorização desses conhecimentos e do universo do aluno, porque é uma educação integral que conecta,
né, as aprendizagens prévias com saberes escolares, científicos, culturais consolidados. Então, permite o aluno ver que aquilo que ele sabe também é importante e é parte desse processo de evolução dele, né, rumo a aprendizagens mais complexas. Pode passar? Então, só para a gente reforçar, nessa perspectiva do método ABP, o professor ele é um grande mediador. Ele vai contribuir com novas possibilidades de aprendizagem, indicar caminhos para que o aluno realmente, através dessa personalização, a partir dessa personalização, né, dos recursos, essa personalização, né, das sequências didáticas, você leve o aluno a construir essa aprendizagem. Então, nós somos grandes facilitadores, incentivadores de pesquisa e vamos orientando o nosso aluno nesse processo de construção da aprendizagem. Pode passar? E aí a gente vai pensar, um projeto, né, ele é muito mais do que um trabalho que tem ali uma culminância, um produto final. O projeto, ele está ali alicerçado em perguntas-chave, porque a gente fala de resolução de problemas, e em sequências didáticas. Então, nós temos ali no método ABP toda uma metodologia alicerçada numa construção progressiva de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades, de competências, onde nós vamos ter ali a possibilidade de perceber, né, a evolução do processo de aprendizagem do nosso aluno. Pode passar? E o que vem a ser as perguntas-chave? Quando a gente pega, né, os materiais de São Paulo Faz Escola, mesmo a outra versão, ela já falava de sondagem, sensibilização e de perguntas disparadoras. Muitos livros didáticos trazem no início dos capítulos, das unidades temáticas, perguntas disparadoras, utilizando muitas vezes imagens, né, com perguntas disparadoras. Eu vou falar aqui um exemplo da área de ciências humanas. Por exemplo, tem vários livros onde o início da unidade temática ele é com infográficos, imagens, e sempre tem ali uma pergunta que vai levar o aluno a pensar sobre. Então, as perguntas-chave, elas vão ser justamente aquilo que vai abrir caminho para a gente estar trazendo ali os percursos formativos, as sequências de aprendizagem, né, as sequências didáticas. Então, sempre num projeto, a gente parte de uma pergunta disparadora, a gente parte de uma pergunta de situação-problema. Pode passar? E aí ela vai abrir caminho para a gente desenvolver a sequência didática. E aí quando a gente fala, nossa, mas será que a gente já não trabalha a sequência didática? Sim. O que muda? O que muda é que quando nós falamos em projeto, a gente vai desenhar uma sequência didática geralmente mais longa, tá? Porque o projeto ele é um conjunto de aulas mais longo, onde a gente vai estar ali desenhando um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas, articuladas. Cada etapa do projeto tem que ter uma articulação com a anterior e com a posterior, né? Tem que ter essa conexão, onde a gente vai lá estar traçando objetos, né, objetivos educacionais, ou seja, a intencionalidade do projeto. Qual que vai ser a minha intenção de aprendizagem com aquela sequência didática, com aquele projeto? Dentro do currículo paulista, eu vou observar ali, ou da BNCC, quais são as aprendizagens, sejam elas aprendizagens voltadas ali para uma área do conhecimento, ou as aprendizagens das habilidades, desenvolvimento das competências socioemocionais, que eu quero que ao final do projeto os meus alunos tenham alcançado. Então a gente traz aqui, né, a definição do Zabala, a prática educativa, como ensinar,
onde a gente vai pensar sempre que sequência didática ela tem uma intencionalidade de aprendizagem. Pode passar. E quais seriam as características, né, de uma boa proposta de projeto? Por que eu falo boa proposta? Porque é uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com projetos na escola. A gente desenha um projeto, mas esse projeto ele não pode ser uma camisa de força. Você tem que estar aberto ali para reformular o projeto de acordo com aquilo que o aluno vai demonstrando, porque você vai fazendo uma avaliação formativa ao longo do projeto e vai percebendo onde é necessário fazer os ajustes. Todo projeto, gente, é incrível. Todo projeto ele precisa fazer ajustes. A gente precisa ter a mente aberta para essa autoavaliação e os ajustes. Mas em termos de características gerais, quando a gente vai estruturar um projeto, o que ele precisa ter? Um tema. E esse tema, ele tem que ser um tema que o professor realmente domine, tá? Por quê? Porque para a gente falar em termos de desenhar um projeto, eu não posso desenhar aquilo que eu não conheça. Eu posso, inclusive, me aprofundar, né? Mas eu tenho que ter uma boa pesquisa prévia sobre o tema que eu estou propondo ali elaborar o projeto. Objetivos claros. Então, como eu disse, todo projeto tem que ter uma intencionalidade de aprendizagem. São as metas. Eu posso ter uma meta principal, mas eu tenho também que pensar em quais seriam as outras metas secundárias, ou seja, em termos de habilidades e competências. Qual seria a habilidade e a competência-chave que vai nortear todo o meu projeto em todas as etapas? E quais seriam outras habilidades e competências que, ao longo do projeto, elas vão sendo associadas a esse processo de aprendizagem? Os conteúdos, que seriam os objetivos de aprendizagem, né? Nós temos que ter clareza do que o meu aluno já conhece ou não, para eu estar construindo ali a sequência didática. Então, é importante sempre uma avaliação diagnóstica. É sempre bom a gente pensar num projeto, não logo no primeiro dia de aula, é bom conhecer um pouco a turma antes disso, para a gente poder fazer essa sondagem e essa sensibilização. Pode passar, Lê? Cronograma, né? Quando a gente fala do cronograma, isso não é nenhuma novidade para nós. Na escola, a gente sempre trabalha com prazos, né? Porque eles vão dar esse norte de temporalidade, até mesmo para fechamento de bimestre, né? Mas é importante que a gente não veja, quando se trabalha com o método ABP, o cronograma como uma camisa de forças também. Porque, como eu disse, cada turma tem a sua peculiaridade. E a gente trabalhando dentro dessa questão das peculiaridades, falando um pouquinho também dos processos, às vezes eu já tive experiências de trabalhar um projeto com várias turmas, várias classes diferentes, e cada turma tem um time diferente de realmente resolução das etapas do projeto, né? Então, a gente tem que fazer esse ajuste e perceber que, inclusive, na escola, uma coisa que vocês devem já ter notado é que muitas vezes a gente está lá com o cronograma das nossas aulas e chegam novas demandas da própria direção da escola, da Secretaria de Educação, e a gente tem que ter em mente que é necessário fazer os ajustes, reformular esse cronograma de acordo com as necessidades, tanto da turma quanto das demandas externas. Material necessário, é sempre bom a gente fazer uma seleção prévia de todos os recursos necessários para ser utilizado nesse projeto. Também, quando a gente fala em recurso, não é só recurso material, mas a gente tem que pensar também nos materiais de pesquisa que a gente vai indicar para os nossos alunos. Aí vem uma questão muito interessante. Nós falando agora na questão do estudo remoto ou no estudo híbrido, a gente tem que pensar que o nosso aluno ele está em casa. Então, pensar em materiais que são de fácil acesso para esse aluno. Materiais onde não vai
impactar financeiramente em despesas para a família, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né, ainda de isolamento social, de problemas, né, de renda nas famílias. Então, se nós formos pensar em fazer um projeto neste momento, é bom sempre estar pensando na realidade dos alunos, tá bom, gente? A apresentação da proposta. Isso aqui é super importante, porque eu já vi muitas propostas boas de projeto morrer na praia, porque na hora de apresentar para a turma, né, para a classe, os objetivos, né, que vão impactar a mudança na sociedade, que esse trabalho pode trazer de mudança na vida dos alunos, de aquisição de aprendizagens, o professor não conseguia deixar claro. E aí você não consegue engajamento. Então você tem que falar realmente quais são os objetivos claros de aprendizagem, como que aquilo vai ser interessante, como que aquilo vai trazer uma mudança positiva para a vida dos alunos, como aquilo vai ser lúdico, como aquilo vai ser divertido para o aluno participar. Então, você tem que pensar, inclusive, em como vai ser feita essa apresentação da proposta. Aí eu lembro bastante do que a gente está trabalhando, né, em relação ao feirão das eletivas dentro do Inova. Porque olha como que é importante. Se a gente pensar, quando nós falamos em eletivas, nós estamos falando do método ABP. E vocês percebam a importância da apresentação da proposta quando se tem dentro desse método da eletiva a necessidade de se criar um feirão das eletivas, onde você vai apresentar essa proposta de trabalho para os alunos, mas tem que ser engajadora e tem que ser conectada com o projeto de vida do aluno, ou seja, com a sua realidade, com as suas ansiedades, né? Com aquilo que ele espera aprender e com aquilo que ele pode despertar ali de novos conhecimentos. Então, a apresentação da proposta é algo essencial. Aí, outra coisa importante, planejamento das etapas. Então, isso é muito importante. Às vezes, quando você vai fazer um trabalho por projetos, a gente pensa sempre no objetivo final, beleza. Só que cada etapa, lembra que ela pode ter aprendizagens, metas de aprendizagem secundárias? Então, quando eu falo em elaboração das etapas do projeto, eu tenho que pensar nos momentos da sequência didática, na progressão, né, crescente da complexidade desses exercícios, desses trabalhos intermediários, para que se chegue à construção do produto final. Então, eu não posso logo de cara colocar uma atividade extremamente complexa, porque isso vai fazer com que o meu aluno desanime. Então, eu tenho que saber dosar, né, a intensidade das atividades. Então, eu posso ter uma crescente de atividades e nessa crescente de complexidade, eu vou ajustar ali para os meus alunos que têm necessidades, né, de aprendizagem especial, para os meus alunos deficientes, para os meus alunos que têm defasagem de aprendizagens. Então, eu tenho que fazer realmente um designer desse projeto, do planejamento dessas etapas, para que eu contemple todas as possibilidades ali da minha turma. E isso é importante porque quando eu tenho um bom planejamento, quando eu sei realmente quais são os objetivos claros de aprendizagem, essa intencionalidade, eu vou conseguir antecipar, né, as dificuldades e fazer os encaminhamentos corretos. Por quê? É muito comum, às vezes, a gente ter ali na nossa sala, né, alunos em diferentes etapas de aprendizagem, em diferentes graus de maturação cognitiva. Então, não adianta eu pensar em fazer atividades só fáceis, só médias ou só muito complexas. A gente tem que pensar nessa espiral crescente de complexidade, né, das atividades, para que a gente também não desmotive nem aqueles que têm mais facilidade, nem aqueles que estão com maior dificuldade. Pode passar. Pode passar, Lê, por favor.
E aí, como que a gente vai organizar a execução dessas atividades? Então, as atividades, elas têm que prever ali, né? Quando eu estou fazendo o designer do meu projeto. Quais são os momentos que eu vou solicitar atividades em grupo, em duplas ou individuais? E a gente tem que pensar, nesse momento de pandemia, a gente vai privilegiar no momento atividades individuais. Entretanto, se for possível e se for, né, plausível para o aluno, dependendo da sua realidade, dependendo do grau de apoio que ele tenha, aí sim a gente pode propor, né, que sejam feitos agrupamentos por meio, né, digital, usando os grupos, né, de WhatsApp ou através do Google Classroom, que é onde ali eu posso ter momentos que eu posso fazer alinhamentos com duplas ou em grupo com esses alunos, mas é sempre bom prever quais são as atividades onde eu posso ter essas diferenças de agrupamentos. E num cenário, né, de retorno ao presencial, a gente também vai ter que repensar um pouquinho esse trabalho com agrupamentos por conta da dinâmica dos protocolos, né, de higiene e saúde. Versões provisórias, gente, é muito importante. Às vezes, o aluno ele faz ali aquilo que você propôs, mas não está necessariamente dentro daquilo que você esperava. Então, ao invés de você descartar aquilo que o aluno fez ou fazer uma avaliação que possa ser desanimadora, a gente tem que sempre pensar em trabalhar com a possibilidade de versões provisórias, do aluno ter a chance de refazer, de revisar, né? Dele aprimorar sempre o trabalho, né? Mas isso sempre dentro da perspectiva daquilo que o aluno pode e consegue fazer. Não adianta exigir para além daquilo que o aluno consegue. A gente tem que ser realista. Por isso que a avaliação diagnóstica ela é muito importante nesse sentido. Produto final. Quando a gente fala do produto final do projeto, como eu disse, ele tem que ser um produto final forte, conectando ali os objetivos de aprendizagem com as transformações sociais, né, com a realidade do aluno. Então, esse produto final é ele que, através da culminância, né, do projeto, vai dar visibilidade a esse processo de aprendizagem, a tudo que foi aprendido, desenvolvido pelo aluno, e dá visibilidade não só entre a comunidade escolar, mas com as famílias, né, com o todo. Então, isso é importante, que é o momento do aluno realmente ter o seu protagonismo valorizado. E aí a gente tem o momento da avaliação, né? Todo projeto, ele tem que ter uma avaliação, ela tem que ser constituída pela avaliação diagnóstica, que é a inicial, a avaliação formativa, que é a processual, e a avaliação final, onde você vai ter a avaliação do produto final do projeto. Então, é um trabalho onde é muito importante a observação do professor, os registros, registrar também o engajamento desse aluno, né, ao longo de cada etapa do projeto. Por quê? Quando eu faço a avaliação final, eu vou fazer, então, uma somatória de tudo aquilo que o aluno desenvolveu de aprendizagens dentro desse processo de construção ali do projeto e na sua culminância, né? Qual foi o seu grau de engajamento, as aprendizagens desenvolvidas, e não só avaliar o produto final, porque um dos erros, às vezes, de se trabalhar com ABP é que as pessoas esquecem, né, que toda a aprendizagem desenvolvida, ela é importante ao longo do processo. E, às vezes, o nosso aluno, ele não vai conseguir fazer um produto final que realmente demonstre ali tudo aquilo que ele aprendeu, porque nós sabemos que, no caso, né, eu vou falar aqui de uma experiência pessoal, quando eu fazia um projeto sobre mitologia grega, né, com os alunos do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, tinham alunos que tinham ali um desenvolvimento fantástico ao longo das etapas do projeto, mas que ele não tinha habilidade de expor, né? Era uma habilidade que ele tinha dificuldade devido à timidez, né?
E às vezes, quando a gente tinha lá o produto final, que era uma feira mitológica com apresentação, aquele aluno, ele ficava assim, nossa, mas eu não consigo. E eu falava assim para ele, fica tranquilo, porque dentro do projeto você foi avaliado etapa a etapa. O produto final é a culminância. Se você não quer fazer parte, né, da apresentação com as fantasias, tinha todo um trabalho de bastidores, né, da exposição final, que eles participavam e eles se sentiam seguros ali para serem avaliados. Então, isso é importante, tá? Pode passar, Lê. E quando a gente fala em avaliação, né, quando a gente trabalha com projetos, a gente não pode perder de mente os 3 eixos. O objetivo da aprendizagem, né? Se eu conseguir fazer com que o aluno tivesse um aprofundamento do tema, né, durante o processo, e se esse produto final, lá ao fim, né, de todo o trabalho, se realmente ele teve uma conexão, ele se aproximou com a prática social. Então, realmente, esse projeto favoreceu com que o aluno fizesse uma conexão com o seu mundo real, teve um impacto social, né? Então, isso é bem importante. Quando a gente faz a avaliação, a gente tem que ter esses 3 eixos em mente. Pode passar. E aí uma dúvida, né, que muitos professores têm. Será que todo projeto precisa ser interdisciplinar? Ou o projeto bom é só o que é interdisciplinar ou transdisciplinar? Não, gente. Um projeto, né, que também é focado em uma única área, né, unidisciplinar, também pode ser um excelente projeto, porque ele vai permitir uma imersão, né, na pesquisa, nos objetos de aprendizagem específicos daquela disciplina. Então, não tem problema. É que a gente sempre pensa, a educação como um todo, a educação integral. É claro que também não vamos deixar de valorizar os projetos de uma única disciplina, de uma única área. A gente sempre tem que ter em mente que, às vezes, a partir de um projeto, de uma disciplina, aquilo vai ganhando uma força tão grande que quando chega ali nos próximos anos, outros professores de outras matérias vão querer ali participar com vocês, porque eles vão perceber a intencionalidade, né, da aprendizagem e a importância que aquilo teve no impacto positivo nas mudanças comportamentais, né, e de aprendizagem dos alunos. Pode passar. E aí, como eu já disse agora há pouco, a importância da culminância é justamente a gente dar essa oportunidade de visibilidade, de valorizar aquilo que o aluno construiu desse processo de aprendizagem e também dar oportunidade para que a comunidade escolar, a família dos alunos, elas possam perceber elas possam elas possam perceber o avanço, né, do desenvolvimento das habilidades, das competências dos jovens e realmente valorizar esse protagonismo. Pode passar. E aí também tem uma dica, gente. Às vezes, o professor, ele ainda tem um pouco de insegurança, né? Ele às vezes está começando ainda a pensar em trabalhar com projetos. Então, uma dica, né? Às vezes é preferível você partir de um projeto, modelo de algum colega, né? Um bom modelo que você tem acesso, e a partir desse projeto, modelo, você vai ali customizando, personalizando de acordo com as necessidades dos seus alunos, com aquilo que você se identifica. Então, é sempre bom, se você ainda tem essa insegurança, está começando agora, parta de um bom modelo, né? De um bom projeto, porque isso é importante. Você vai ganhando segurança e, aos poucos, você mesmo vai criando seus próprios projetos. Pode passar. E umas dicas, né, para a gente terminando. Quando a gente fala do método ABP, é sempre bom
a gente ter clareza sobre os objetivos de aprendizagem, fazer avaliação diagnóstica, perceber que as etapas do projeto, elas têm que ter um objetivo conectado com o objetivo central do projeto. Então, é o que eu falei, as aprendizagens, que são aquelas primárias e as secundárias, sempre conectadas, antecipar, né, as dificuldades dos alunos para a gente poder fazer os encaminhamentos corretos. É sempre bom pensar em atividades específicas, porque nós temos estudantes com diferentes níveis de saber, de maturação cognitiva, com diferentes necessidades, visto os transtornos de aprendizagem, as deficiências. Isso eu não preciso nem falar para vocês, que vocês já dominam, né, essa área. Então, é sempre importante, eu falo para os meus professores da área de ciências humanas sempre, que a gente tem que pensar numa educação inclusiva, uma educação que seja realmente para todos. Então, vamos pensar em como que a gente pode estar fazendo as adaptações para que a gente contemple e abrace a todos nesse processo de aprendizagem, porque a gente tem que pensar que talvez o meu aluno que tem uma necessidade específica, ele não vai conseguir fazer a mesma atividade que os outros, mas eu tenho que propor uma atividade onde ele se sinta incluído, se sinta valorizado e se sinta parte do projeto. Pode passar. E planejamento, né? Muito planejamento, mas um planejamento sempre revisitado, sempre ajustado, de acordo com cada etapa do projeto, porque a gente, a partir da avaliação formativa, a gente pode redirecionar e ajustar o projeto, ajustar a nossa bússola para saber onde que a gente acertou e onde que a gente precisa reformular, para que o projeto também não morra na praia. Um bom projeto, ele vai ter ali momentos onde nós vamos ter interações, né, através dos agrupamentos produtivos, mas também momentos onde o aluno ele vai precisar fazer atividades individuais, dependendo da sua necessidade, né, tendo apoio ou não de um parceiro, né, que vai ajudá-lo, mas é sempre bom que ele tenha os momentos ali de reflexões individuais, os momentos de socialização, as duplas, os grupos, para que realmente a gente construa ali a ideia de comunidade de aprendizagem. E o primeiro passo para que realmente a gente tenha um êxito nesse projeto que a gente está propondo para os alunos é realmente conhecer a intencionalidade da nossa proposta, porque se a gente tem segurança daquilo que nós estamos propondo, a gente vai apresentar com maior ânimo, né? Nós vamos conseguir ter um grau de convencimento e de engajamento dos alunos para despertar aquele clima de curiosidade, para trazer ali uma proposta para a turma que realmente vai trazer neles a vontade de participar. Pode passar, Lê. E aí a gente vai trazer aquela ideia, né, do Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia, onde realmente, a partir do método ABP, a gente começa a perceber que realmente ensinar não é transferir conhecimento, não é aquilo que propunham daquela pedagogia, né, utilitarista, conteudista, mas é levar o nosso aluno a criar possibilidades, a despertar o raciocínio crítico, a despertar a criatividade, a despertar a ideia do sou capaz. Eu sou capaz de produzir o conhecimento e o que eu sei é importante. Pode passar? Aqui eu trago para vocês a bibliografia que eu usei na elaboração deste material, caso vocês queiram também se aprofundar. Aqui é uma pinceladinha, né? Tem vários outros autores que trabalham com a pedagogia de projetos, o método ABP, e eu espero, Ale, ter sido útil, né? Esses conhecimentos que eu apresentei aqui, que possam embasar a prática de vocês e que possam ser adaptados para a realidade, né, da educação especial. Passo a palavra, obrigada pela atenção de vocês. Nossos ATPCs de Ciências Humanas são às terça-feiras, estão todos convidados também a participar. Passo a palavra, Lê, obrigada. Marina, muito obrigada. Foi fantástico, eu aprendi muito, né? A segunda vez que eu presto atenção.
Eu venho falando, as meninas sabem disso, né? E tem rapazes também, não fiquem bravos. Que a aprendizagem, mais do que nunca, ela tem que ser significativa. Nós já trouxemos algumas metodologias, nós já discutimos um pouco, mas, assim, cada vez mais, o mundo tecnológico, ele mudou, então a gente tem que mudar a nossa forma de Alexandra, ensinar. Oi, desculpa, perdão, o seu notebook está acabando a bateria. Ah, meu Deus, peraí. Perdão, fiquei com medo de cair. Prontinho, voltei. Conectou aí o carregador? Foi, conectei. Marina, muito obrigada. Nossa, de coração, foi maravilhoso. Sua explicação é fantástica. Você tem uma didática maravilhosa, tem uma calma para falar, para explicar. Nossa, foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada eu da oportunidade. Se tiver alguma pergunta aí do pessoal, estou à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Inclusive, quando eu falei lá sobre modelos de projeto, Ale, no site da DE, em ATPC-DE Ciências Humanas, eu sempre coloco algumas sugestões de materiais, né, de sugestões de projeto. Na ATPC de projetos, né, do método ABP, se vocês quiserem consultar, eu coloquei, acho que 3 ou 4 projetos meus que servem de referencial caso alguém queira ter ali um modelinho para começar a redigir o projeto próprio. Ótimo, muito obrigada, né? E fica a dica, quem quiser, o material está lá, está disponível. Muito obrigada, porque assim, nós na educação especial trabalhamos com todas as áreas, né? Porque a gente recebe o aluno, e a gente tem aluno do primeiro ano do ensino médio, do terceiro, do primeiro aninho, do segundo aninho, lá dos anos iniciais. O nosso público, ele é muito rico, ele tem todas as idades. E agora, para dar um exemplo, que nem você falou, eu trouxe 5 professoras. Gente, eu não sei se vai dar tempo, porque assim, aí eu trouxe boas práticas de alguns projetos que estão acontecendo na educação especial. Te convido você a conhecer um pouquinho desses projetos, Marina. Só não sei se vai dar tempo, porque assim, são 5 projetos que os professores me procuraram e eu selecionei. Caso o professor, não fica chateada comigo se não der tempo de algum professor falar, porque a gente nós fizemos 5 projetos. Porém, caso não der tempo, não tem problema, apresenta 2, 3, o que for possível, o que couber dentro do tempo. E no próximo ATPC, eu me comprometo, a gente já retoma nessas boas práticas. E aí, se depois, né, a gente retoma nesse ponto, porque o horário ele é reduzido, né? A gente tem pouco tempo, então de repente dá para apresentar só 2 projetos, mas professores não fiquem chateados, professores que a gente combinou em fazer junto, que a gente retoma. Peraí, eu só vou voltar lá. Ali eu vou fechar minha câmera e vou continuar aqui com vocês, tá bom? Por favor, obrigada. Não, eu já estou compartilhando, peraí. Ale, você já está compartilhando sua tela, a gente já visualiza como você. Peraí, então eu tenho que... Aqui, me achei. Bom, e eu parei os PowerPoints bem aqui. Desculpa. Como eu falei, né, meninas, eu trouxe algumas boas práticas de projetos fantásticos que está acontecendo já na nossa rede. E eu não sei se vai ser possível, mas a gente vai tentar, pelo menos a gente tenta. Senão a gente retoma. Bom, o primeiro projeto que eu trouxe foi esse daqui, da Escola Dom Jorge, com a professora Elizabeth e a professora Ronésia, o homem que amava caixas. Beth, você está aí? Oi, Alexandra. Alexandra, boa tarde a todos. Tá? Então, a gente fez esse projeto, né, foi realizado lá no Dom Jorge também, com a participação de todas as crianças e com necessidades educacionais, né? E esse projeto aí, nós enviamos um áudio, um vídeo para as mães também, né, orientando as mães, um áudio, um vídeo para os alunos e orientando as mães também.
Trabalhamos, sim, a coordenação motora, né? A interação social com a família, né? A construção do brinquedo, a educação ambiental, a importância do cuidado, né, com o meio ambiente, construindo também, as crianças construíram um brinquedo de sua preferência, despertando, assim, a imaginação também das crianças Peraí, também. vou passar. Ó, coloquei a imagem. Então. Então, foi a construção do brinquedo, né? O projeto do Homem Amava a Caixa, então é a construção do brinquedo lúdico, até porque na história contava a história de um homem que ele tinha um amor pelo seu filho, né? E ele representava através de brinquedo, ele construía brinquedo para os seus filhos e os colegas dos seus filhos. Então, os pais foram orientados, né? As crianças também, com auxílio dos pais, né, a interação com os pais, a construir um brinquedo de sua preferência. E nesse brinquedo aqui, a criança desenvolveu a interação social, a participação da família, né? A gente trabalhou também os materiais reciclados com a criança, a importância da educação ambiental, né? As formas geométricas, quantos quadrados, quantos círculos foram utilizados no brinquedo, né? Então, a identificação com o material concreto do círculo, né? O carrinho tem uma rodinha, então vamos ver lá e identificar também. Então, a gente trabalhou isso aí mesmo com a criança e o resultado do trabalho é esse aí que vocês estão vendo. Muito legal. Ó, Completando também, é a professora desculpa. Ronécia, né? Vanessa, Isso, desculpa. Completando também, gente, eu não liguei a câmera, tá? Desculpa. Não, A gente também trabalhou a questão da afetividade, né? Nesse momento atípico que a gente está vivendo agora, então a gente trabalhou essa questão da afetividade, o amor ao próximo e as maneiras que a gente não encontra de demonstrar esse carinho para o outro. Então, por isso que a gente escolheu esse livro, né, Beth? Para a gente estar falando também sobre essa questão da afetividade, tá bom? exatamente, Ronécia. Isso mesmo. mesmo ainda no Dom Jorge, houve um outro projeto desenvolvido, né, com a professora Beth também, que foi a matemática aplicada, de forma lúdica. Isso mesmo. Devido às crianças, o que elas precisam aprender devido à dificuldade na matemática, né? Então, também foi desenvolvido esse projeto, né? Então, as crianças, elas aprenderam a adição, a subtração, a importância também da educação ambiental, de utilizar os materiais reciclados encontrados em casa também, né? O compartilhamento com a família, né? De estar levando esse jogo para elas também estar brincando com outras crianças da família também, né? Então, eu também utilizei esse projeto para elas estarem brincando também de forma lúdica e desenvolvendo a atenção, a concentração, né? Então, quantas tampinhas que elas utilizaram, trabalhando a cor das tampinhas também, a sequência lógica dos números, né? Medidas e grandezas, né? E o resultado desse trabalho é esse daí que vocês estão visualizando. Vou colocar o vídeo, quer ver? Ó? Só um minutinho.
Gente, fantástico, lindo. Nossa, muito lindo. Ai, peraí. Então, Alexandra, só Voltei. avisando, assim, né? Um aluno meu, assim, ele não tem comunicação verbal, né? Mas também foi enviado para ele a importância da rotina, orientação para a família também, né? No caso, de uma criança que está utilizando aí o pregador, né? Desenvolvendo a coordenação motora, né? O pegar de pinças, e ele também, ele utiliza a comunicação alternativa para se comunicar, e ele está apontando já para os objetos também. Só queria deixar claro, né, esse aluno meu também que está utilizando o pregador, tá bom? Excelente trabalho, parabéns. Agora eu passo a palavra, Obrigada. imagina, passo a palavra para a professora Nésia. Olá, meninas, tudo bem? Então, esse trabalho foi bem interessante, né? Que nem eu falei para vocês sobre a questão do sentimento. Eu e a Beth, a gente também trabalhou a questão do compreender, interpretar a história, tá? Esse livro, né? Ele tem uma ilustração bastante alegre, sensível. Então, assim, ele mexe bastante com essa questão. Volto a falar também do sentimento. Ele mexe bastante com essa questão, né? Que esse homem tinha um único filho e ele não sabia demonstrar o amor pelo filho. Então, o amor que ele demonstrava era através das caixas. E isso foi bem interessante. Teve um aluno nosso, né, Beth, que fez um álbum de família, que ele sente saudade de estar todos reunidos, né? Na mesa de domingo, que nem ele explicou. Pelo jeitinho dele, ele mostrou também aquele jeito do sentimento, né? E isso foi bem bacana. O que foi legal é esse projeto, que o retorno, né, que a família deu para a gente foi bem interessante. A gente postou lá na sala de recurso do Dom Jorge, tá? Eu e a Beth lá nessa sala, e a gente postou todas essas atividades lá e gostamos bastante. Muito bom, tá? Muito bom. A professora por videoconferência, né, Nésia? Trabalhando por videoconferência, parabéns. Tá um trabalho muito bonito de vocês, parabéns. Muito obrigada, Obrigada, gente. Muito Obrigada pela obrigada. oportunidade. Gente, eu acho que eu Obrigado pela consigo apresentar mais um, né? O próximo projeto, eu acho. Se der tempo, acho que dá tempo. 15 minutos dá tempo. Qualquer coisa que não derem para hoje, como eu falei, não fiquem chateados. Na próxima ATPC a gente retoma. Esse projeto é do Ale, a professora Andréia, eu acho que é o meu projeto que vai entrar, né? Sim. Pelo que nós conversamos esses dias, eu passo a minha palavra, a minha vez, para a professora de Libras, que parece que o projeto dela está bem interessante agora para a pandemia, ou para outro que você acha, porque esse projeto que eu fiz foi voltado presencial, e os projetos que você tem apresentado são projetos mais voltados para a parte online que a gente está trabalhando. Eu fico à disposição, aí você vê o que você acha melhor, se apresentar Não, um Andréia, projeto.
Gente, me desculpa, tá, a todos, mas eu vou seguir o nosso cronograma, como eu falei, a professora Cláudia, não me leve a mal, a gente vai fazer o que dá hoje, acho que eu vou parar no seu projeto Horta mesmo, porque não dá, nem sei se dá tempo. Então, eu acho que eu vou deixar assim, eu acho que eu vou deixar tudo para a próxima semana, não é melhor, gente? Vou abrir o chat, vou agradecer a Marina, e a semana... Peraí, deixa eu só... Alexandra, eu concordo com você, porque assim você mostra com tempo, né? Sim, senão não vai ficar legal. E dá tempo para abrir para pergunta, se alguém tiver para Marina. Eu também acho, eu vou fazer isso. Deixa eu só fechar aqui. Isso, voltei. Voltei, gente. Gente, olha, nós tínhamos programados mais alguns projetos, como a Andréia mesmo entrou, tem um projeto da Andréia com horta, a gente tem um outro projeto falando sobre Libras, um projeto fantástico que está desenvolvendo lá no Viscondinho, mas não tem problema. É até bom, porque assim, eu tenho mais algumas professoras, mais 2 professoras que me procuraram e falaram, olha, eu tenho um projeto. Só que como eu já sabia que o tempo estava em cima, eu falei para as meninas que não precisava, que não tinha como. Porém, como eu falei, faço um compromisso com vocês, assim que a gente retomar, porque a semana que vem vocês têm uma semana de folga, descansa, desconecta, relaxa. Aproveite muito essa semana de folga, porque todo mundo, eu sei, como a gente já comentou em outros ATPCs, tem trabalhado muito, em vez de trabalhar aquele tempo da escola, tem trabalhado muito mais, então semana que vem desconecta, fica tranquilo, e quando a gente voltar, eu apresento os demais projetos, e essas professoras que me procuraram anteriormente, a gente volta a conversar e eu acrescento mais, porque eu acho que essas boas práticas para a gente trocar na educação especial é riquíssimo, é muito bom, incentiva os outros professores. E outra, a Marina acabou de falar dos projetos, e a gente pode fazer parceria. Esse projeto Horta, por exemplo, que vai ser o próximo, na próxima semana a gente entra no projeto Horta. Foi um projeto trabalhado entre DI, DA e TEA, certo, Andréia? São as 3 áreas. Sim, e então, envolvendo toda a escola, né? Primeiro, o projeto partiu dessas 3 dessas salas de recurso, envolveu a escola, e eu achei riquíssimo. São experiências desse tipo, porque às vezes a gente pensa, mas e agora, o que eu faço? Eu estou sozinha. Não, essas boas práticas eu quero muito dividir com todos. Quando a Marina falou de projetos, eu falei, é a nossa cara, gente. É a nossa cara da educação especial, é trabalhar sobre projetos. Quem tem mais experiência, ótimo, já trabalha. Quem está iniciando, quem não tem muito... Olha, eu não sei trabalhar com projeto, eu estou aprendendo. Ótimo, faz parcerias. Professora Andréia, me ajuda, eu quero fazer uma horta na minha escola. Ai, professora, olha, esse projeto que a senhora fez, a professora Ronésia e Beth, vocês fizeram esse livro? Onde eu encontro esse livro? Eu posso fazer também? Pode. É isso que a gente precisa trocar, essas boas práticas. Então, é um tema muito grande, que a gente continua, mas assim, esses 2 aí que você já tem uma noção, quiser pedir ajuda para as professoras, que eu falei, a gente tem um grupo de WhatsApp, todo mundo pode se conversar, e começar um projeto dentro da sua escola. E quem já tem, ótimo, amplia o horizonte. Eu achei fantástico, assim. Mas agora eu vou abrir, tem alguma pergunta? Alexandra, Oi, desculpa, Alê, você está esquecendo da lista, meu amor. Meu Deus! Verdade. A sua secretária. A Thaís é meu braço direito. Colar aqui? Pode, por favor, já coloca no chat, né? Okay. Como eu comentei no grupo do WhatsApp, tem uma nova orientação, nós precisamos ter essa lista de presença, mas, gente, não precisa ficar preocupado, não é punitivo, não vai ter punição para ninguém, fica tranquilo, é só para a gente ter o registro, lá tem dia a dia, são 10 ATPCs, você vai clicar, muito rápido, vai clicar, participou de todos? Clica nos 10, ok. Olha, participei apenas de 4, de 5, ok, não é para punição. De repente, você participou de 4, 5, tudo bem. Você cumpriu os demais ATPCs na sua escola, ou em outra área do conhecimento, como a Marina fez o convite da gente participar do ATPC dela, ótimo, porque nós, da educação especial, não temos uma área fixa. O único fixo que a gente tem é as nossas 2 aulas. Então, vamos lá participar do TPC da Marina, da Thaís,
de artes, a gente tem essa liberdade de participar. Então, caso você não participou de ATPC de Educação Especial, sem problema, participou em outra área, sem problema. A Thais disponibilizou, vou disponibilizar depois também no WhatsApp, o Forms, e aí vocês podem preencher. Quem não assistiu, eu não assisti presencial, mas assisti depois pelo YouTube, não tem problema nenhuma. Tem alguma pergunta, Thaís? Não, as pessoas só elogiaram aí os projetos, tinham elogiado lá em cima a fala da Marina, mas não tem pergunta. Se alguém tiver, pode escrever. Ou se quiser abrir o áudio, né, Ale, também pode. Sim, pode abrir. Marina é fantástica, foi uma parceirona assim que a gente eu acabei de chegar da diretoria e foi uma parceria que me enriqueceu muito. Nossa, fantástico, eu agradeço muito, Marina. Eu que agradeço também. Você participou da minha, falando sobre adaptação curricular, que é uma ansiedade dos professores da área de ciências humanas, uma dificuldade em pensar, né, como adaptar o currículo, como adaptar as atividades, as avaliações dentro das necessidades dos nossos alunos, né? E eu também sou bastante grata. É uma coisa que eu queria aqui deixar, né, trabalhar por projetos é algo muito gratificante, dá trabalho. Os professores que fizeram aí as propostas que estão apresentando, é algo bastante trabalhoso, mas é um trabalho tão assim que é gratificante. Você vê lá o dia a dia, a evolução nas aprendizagens, o vínculo que a gente desenvolve com os alunos. Experiência. A Cláudia, eu não cheguei a trabalhar na mesma turma que você, né, Cláudia, no Visconde. A gente nunca trabalhou com os mesmos alunos, né? Mas a gente ia acompanhando o trabalho uma da outra, né, Cláudia? E aí... É verdade. Nós nunca trabalhamos, né, Cláudia? Incrível, né? Eu fiquei 15 anos no Visconde e nunca pegamos as mesmas turmas, né? É verdade. Nunca trabalhamos, não. Então. Nossa, a Cláudia fez um projeto. Pena que o tempo foi curto, né? Mas a Cláudia fez um projeto fantástico lá no Visconde. Como você comentou de eletivas, né? Depois eu vou apresentar com calma o projeto dela. Ficou muito legal, porque o que ela fez? Ela, nesse feirão de eletivas, ela faz isso, ela faz essa proposta de Libras. E as crianças sentem essa necessidade porque tem os alunos surdos, vê ela lá fazendo Libras e o que ela está falando? O que é aquilo? Uma coisa que eu vi muito nesses anos que a gente trabalhou junto foi realmente, através do trabalho dela, da Elaine, do Cláudio, né, dos outros intérpretes, a gente via realmente que eles iam criando um vínculo com a turma, né, num todo. Os outros alunos ficavam motivados a aprender Libras também, aumentava ali uma sensibilização em relação ao acolhimento do aluno surdo, né, através do trabalho deles. E aí a gente ia vendo no dia a dia uma mudança muito bacana nas turmas, dessa aceitação, desse acolhimento, dessa ressignificação do olhar para o aluno deficiente, do aluno com alguma necessidade especial. E isso vai trabalhando de maneira indireta, né, as competências socioemocionais, que às vezes a gente não percebe que estão sendo trabalhadas, e isso, através da educação especial, desse trabalho que vocês fazem, né, com todo esse esforço para integrar os alunos, né, à comunidade escolar, vocês estão de maneira indireta trabalhando essas competências socioemocionais com a escola inteira, não só com os alunos de vocês, né? E isso é muito bacana. Aqui eu já vou fazer os meus agradecimentos, vou me despedir para vocês terem o espaço de vocês. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar alguma ideia sobre o trabalho com projetos, eu estou à disposição. E estão todos convidados para a TPC de Ciências Humanas. Um grande beijo, bom descanso aí nessa próxima semana. Fiquem com Deus.
Tchau, Ale. Tchau, Thaís. Obrigada. Imagina, tchau. Tchau, Eu também vou Maria. me... É, Vou Ale, gente. só Oi. queria colocar aqui, algumas pessoas elogiaram, né? Adelaide elogiou, né? Dizendo que, como sempre, aprende. A Miriam também colocou que foi muito produtivo. Ali mais para cima, ai, tô tentando achar. A professora Raquel colocou, Valéria, Proninha, né? Colocaram ali elogios Obrigada. para Marina. Parabéns, né? A Marina é fantástica. Gente, olha, eu também vou me despedindo, vou só parar vou parar a gravação só um minutinho. Gente, obrigada, até a próxima, boa semana de descanso e até o nosso próximo ATPC. Deixa eu parar a gravação. Peraí. Que pena de não... O Alexandre,